Bora lá? Eu estava lendo Vamos. esse tratado sobre a morte, Sim, pode falar. aí tem aqui a parte, né, que fala na página 116, Sim, que fala das pessoas que tiveram aquela experiência de quase morte, né? sei. E falam que foram arrebatados, sei lá. Sim, Aí estava falando das religiões, né? De cada religião, quando volta com a mensagem diferente, né? sim, Aí fala que no caso dos crentes, que o problema é que muitos vão e voltam trazendo revelações contraditórias. E no caso dos crentes, contrárias à palavra de Deus. então é um negócio, O negócio é feio. é aquilo que eu falei, irmãos. A gente precisa, nós crentes, os crentes no Brasil acreditam em tudo, menos na Bíblia. Menos na Bíblia. Nem todos. A maioria, Não, né? não generalizando. A né, maioria, não, a maioria do evangelicalismo no Brasil, Mais da maioria. a maioria, Bem mas a maioria é todo mundo, mais da maioria, isso é fato, irmão, isso é fato. Eles acreditam em tudo, menos na Bíblia. Então, quando tem aí um suposto arrebatamento de sentidos, fui lá para o inferno e fui para o céu, e traz um monte de relato, que, como a irmã disse, né? É contrário à Bíblia. Então, aquilo que diz respeito à eternidade, nós só temos uma fonte, que é a Bíblia. O que a Bíblia diz é o que nós sabemos e o que nós podemos afirmar. O resto não é digno de crédito. Tá certo, irmão? É fato. Então, e muitos desses relatos, inclusive, são contraditórios, né? E são, de fato, aí divergentes da Bíblia. Mas vamos lá ver o que a Bíblia diz sobre o assunto, o que a Bíblia diz, tá? Depois a gente vai para o texto que eu pedi aí para a gente ler. Então, em Mateus capítulo 27, nós já vimos que houve essa ressurreição, né? De pessoas que estavam mortas, por ocasião da morte e ressurreição de Cristo, elas ressuscitaram. Nós já estudamos também em outra ocasião que houve uma mudança no chamado mundo dos mortos. Lembram? Não preciso desenhar não, né? Vocês lembram, né? Na mente? A gente pegou lá o rico e o Lázaro, naquele texto, lembrou agora, né? Isso, então após era lá o Hades, Sheol Hades, né? Sheol no hebraico e o Hades no grego, que é o lugar dos mortos. Então tem o abismo, né? E aqui tem o outro patamar que é chamado de inferno, né? Lugar inferior, lugar de tormento e tal, onde as pessoas que morreram sem Cristo estão atormentadas, tá certo? Não, lá não tem demônio, Satanás não está lá e nem tem chamas literal, irmão. Tá? Vamos também separar essa questão de teologia popular, de crendice popular. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o inferno é um lugar intermediário, para a gente entender, uma sala de espera. Tá certo? Para um juízo final. Diga aí, Jean. E o ranger de dente. Agora, nada disso é literal, né? Porque veja só você. Se fosse o ranger de dente, então os banguelos não teriam sofrimento. Não é? Não tem dente. Certo? Sem ranger de dente. Não tem dente para ranger. Não, brincadeiras à parte, irmão. É o seguinte. O ranger de dentes, sendo atormentado pelas chamas, são figuras de linguagem para demonstrar que eles estão sofrendo lá. Quem range os dentes é porque está com dor e tal. Imagina e a gente sabe o que é uma pessoa, ou nós sabemos uma queimadura, né? Como arde, como sofre. Então, na verdade, isso não é literal, mesmo porque as pessoas não têm dente lá, é sério, né? São espíritos. E o fogo não pode arder no espírito, na alma. O fogo, como a gente conhece, queima a pele, queima a carne, queima a biologia, né? A estrutura física. Mas isso é para demonstrar numa figura de linguagem que as pessoas estão em um estado de existência sofrendo, já sendo punidas, né? Punidas por conta de morrerem sem Cristo. Porque esse é o final daqueles que não aceitarem Cristo, não forem salvos. É a eternidade no sofrimento, irmãos. Tu quer perguntar alguma coisa? Quero. Então diga. O Gina é onde que os demônios estão presos ou é no Tártaro? Então vamos lá. Hades, né? No lugar, o Sheol Hades é o lugar dos mortos.
nesse lugar dos mortos, um lugar chamado paraíso, onde os que morreram em Cristo, ou os que morreram salvos desde o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, ou seja, o povo de Deus estava lá, ou estava lá. Vamos falar antes de Cristo, como era. Então, paraíso, o abismo, esse abismo onde tinha alguns demônios aprisionados, e aqui ao inferno, que é o lugar de tormento, tá certo? Onde está o rico? Não, calma aí. Guarde essas informações, só essas aqui. Deu para entender isso claramente? Certo. Paraíso, O abismo que separa, inclusive, o paraíso do... Isso está lá no Rico e o Lázaro, aquela parábola. E aqui é o inferno. E aqui é o inferno. Isso, exato, é o que está lá, não é? Então, tranquilo aqui, irmãos? Então, esse é chamado lugar dos mortos, tá certo? E o que acontece? Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele então pega esses que estão no paraíso e leva, não é, até o céu, tá certo? Então já não tem mais essa configuração depois da sua morte e ressurreição. Quando houver o julgamento de Deus, né, lá no finalzinho de Apocalipse, da história humana, capítulo 20, aí vai estar escrito que uns ressuscitam para o quê? Para o juízo, para a morte e para a vergonha eterna. Essa ressurreição é a ressurreição dos mortos, tá? A ressurreição dos mortos. Essa ressurreição dos mortos será uma ressurreição para o julgamento. Quem será julgado? Os que morreram sem Cristo, os que estão no inferno, no Hades. Então essas pessoas serão julgadas, após o julgamento serão lançadas no lago de fogo. Esse lago de fogo, que é o Geena, é só isso. esse lago de fogo já foi lançado o falso profeta, o anticristo e Satanás. Aí sim, Satanás, o falso profeta, o anticristo e os perdidos estarão nesse lago de fogo, que é o estado de existência eterno de punição. Depois do trono branco. Sim, que é o trono branco? É o julgamento, é o juízo. Tranquilo, irmãos? Tranquilo. Então a gente já foi lá no final, vamos voltar de novo. E o Tártaro significa o abismo que você tinha falado. Isso, que é o lugar isso, onde... Exato, E a ressurreição dos mortos é o que morreu sem Cristo. exato. E os que estão os salvos que estão mortos não é ressurreição. Já Cristo levou. Não, veja bem, então, por isso que a gente vai desde o começo. O que acontece, irmãos, que a gente precisa entender desde o começo cada ponto. Primeiro ponto, é a ressurreição que nós vamos falar agora. Que ressurreição nós vamos falar? Dos salvos. Então, vamos entender a ressurreição dos salvos. Entendeu tudo isso? Ótimo, tranquilo. Então, vamos entender depois a outra ressurreição, o julgamento e tal. Então, a gente precisa entender cada coisa, cada ponto, de uma maneira clara. Tá certo? Então... Duas ressurreições. A dos salvos e a dos mortos. Não. Calma aí. Dos pecadores? Não. Não. Olha só. Nós vamos falar agora sobre a ressurreição dos salvos. Ponto final, irmão. Vamos entender esse processo primeiro? Esquece os mortos, esquece os pecadores, pensa só nos Isso salvos. aqui, ponto final. Ressurreição dos salvos. Como se dará? Como isso vai acontecer? São as perguntas, né? Que a gente vai pegar 1 Coríntios para responder tudo isso. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Então, do que nós estamos falando? Ou vamos falar? Ressurreição dos salvos. Dos salvos. Então, é isso que a gente tem em mente. Esqueça dos mortos, esqueça do juízo final, esqueça do grande trono branco, esqueça tudo isso aí, irmão, tá bom? Esqueça do Satanás, dos demônios. Vamos falar da ressurreição dos salvos, os que morreram em Cristo. Como isso se dará? Então, vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Alguém pode ler, por favor? Pois dada a ordem, como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso. Então, olha lá. Então, Paulo vai dizendo aí que haverá um arrebatamento, não é isso? Um ressoar da trombeta, um voz de arcanjo. Qual foi o capítulo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. O senhor está aí ou não? Foi. Sim. Pronto. Será dos céus. É isso. O Erickson leu, né? É isso mesmo. Então vamos lá.
Então vamos entender. Paulo está dizendo que haveria ou que haverá uma ressurreição. Como se dará essa ressurreição? Quando então ressoar a trombeta de Deus, quando Cristo vier buscar a igreja, haverá então a ressurreição aqueles que estão vivos, que não é nem ressurreição, isso na verdade é uma transformação do corpo, porque ressuscitará aqueles que estavam mortos. Então os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Nós seremos juntamente com Ele transformados. Então os mortos, os que morreram em Cristo, não é? E nós que estamos vivos, Paulo disse. Então eu transfiro essa fala para nós hoje. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntos com eles. Tá certo? No arrebatamento, então haverá aqui a transformação do corpo. Essa é uma ressurreição. Houve uma antes do que essa? Ressurreição? É. Peraí, como foi a pergunta? Houve uma ressurreição antes do que esta? Antes do arrebatamento? Isso. Existiu. Qual? A dos mortos. De onde? Jesus, a É, filha de Lázaro, do tempo. quando Jesus ressuscitou, Tá, fora os individuais, houve um coletivo? Coletivo. os túmulos se Você abriram. acabou de ler em Mateus. Mateus 27, ótimo, olha que coisa boa. Então vamos lá, coletivamente é chamado de que houve a ressurreição, houve a primeira ressurreição. A gente está falando de uma ressurreição que agora é uma ressurreição diferente das que foram do Antigo Testamento ou de até então, que são ressurreições individuais, né? Então Eliseu ressuscitou gente. Quem mais lá no Antigo Testamento? Me lembra aí? Enoque. Hã? Enoque. Não, Enoque não, Enoque foi... Jeremias, Ezequiel. Que Vamos ficar só com os dois profetas, tá bom, né? Só para exemplificar. Então Elias e Eliseu ressuscitou gente, não foi? é. No Antigo Testamento, ressurreições individuais. Aí no Novo Testamento, ou melhor, antes da morte e ressurreição de Cristo, vamos colocar assim, não no Novo Testamento, mas antes, para ficar talvez mais claro, antes da morte e ressurreição de Cristo, então houve também ressurreições individuais. Lázaro, o filho da viúva de Naim e a outra moça lá que eu esqueci, né? Filho de Lázaro. Individuais. Porém, Cristo inaugura uma ressurreição a partir da sua morte, porque agora ele está comprando homens de todo povo, tribo, língua e nação. Então, quem é Jesus nessa história? É o primeiro, é a primícia. Cristo é o primeiro dentre os mortos que ressuscita, não é? Com Cristo vem as primícias. O que são as primícias? É a primeira colheita. Tá certo? Quem são as primícias? Esse do capítulo 27 que nós lemos. São os primeiros. Mateus, isso. São os primeiros. Aqueles que as pessoas olhavam e achavam que conheciam. Isso, exato. Então, olha só, Cristo é o primeiro, aí vem as primícias, que são esses que ressuscitaram com Cristo, não é? Aí vem uma ressurreição geral. Essa ressurreição geral é essa de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Entenderam? Então, olha só, todos, desde Adão, até esse arrebatamento, que ninguém sabe quando é, ou seja, já tem aí mais de 2000 anos. Então vamos colocar desde Adão, se fosse até hoje, então desde Adão até hoje. Essa é chamada de ressurreição geral, tá certo? Essa ressurreição onde os mortos em Cristo, desde Adão até hoje, e nós que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Tudo bem, irmãos? Haverá uma outra ressurreição lá depois da grande tribulação. Segunda morte, né? Isso, onde a segunda morte, aliás, não terá poder. Porque quem ressuscitou antes desse período do milênio, né? A gente vai para Apocalipse, então. Estão conseguindo, assim, colocar a sequência, irmãos? não. Não? Então vamos voltar de novo. Não, a gente volta aqui 10 vezes. Ó, veja bem, tem a partir de Cristo. Então pega Cristo. Estamos falando de ressurreição a partir de Jesus. Jesus é o primeiro, né, que ressuscita? Tá bom, ele é o primeiro que ressuscita. Aí vem a ressurreição das primícias, que é junto com a ressurreição de Cristo e as primícias. Que é o de Mateus 27. Isso. Aí vem o que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, que é chamado de ressurreição geral. Quem são esses que vão ressuscitar? Porque aquele que ressuscitar com Cristo é um grupo, vamos colocar, não seleto, mas um grupo específico, que eram pessoas que morreram naquele período.
Porque Paulo está dizendo desde Adão até o momento do arrebatamento. Tá tranquilo aí, Varão? Peraí, professor. Essas pessoas que ressuscitaram, que fala lá em Mateus, ressuscitaram junto com Cristo. O túmulo se abriu, né? Quando Jesus foi ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, então essas pessoas ressuscitaram junto? Foi o que eu disse. Teve os terremotos, né? E Foi exatamente o que eu disse. Não, só para... Compreendeu? Tu está compreendendo aí, Varão? Não. A sequência? Não? Vamos lá de novo. Erickson, esqueça a Bíblia, olha para mim. Vai Não, jogar. essa parte eu entendi, pô. Então, como Só tu não disse que entendi não? a... Esqueci agora. Então vamos lá, meu irmão. Veja bem, mano. Depois assista o vídeo. De novo, 10 vezes se for o caso. Ó, Jesus é o primeiro que ressuscita. Jesus é o primeiro, é a primícia dentre os mortos. É o que morreu e ressuscitou. Tá certo? Para nunca mais morrer. Não é? Então ele é a primícia, ele é o primeiro desse que ressuscita dentre os mortos. É o primeiro. E aí, com Cristo, ali no capítulo 27, está dizendo que ressuscita um grupo de pessoas, não é? Ali são as primícias, os primeiros da colheita. Vem depois uma ressurreição geral. Essa ressurreição não aconteceu ainda. É o que vai acontecer no arrebatamento. É o que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Agora sim. Essa ressurreição, quem é essa ressurreição geral? Quem são? São todos os salvos desde Adão até o arrebatamento, que ainda não aconteceu. Então até hoje, vamos colocar, se o arrebatamento fosse hoje, então seria desde Adão os que morreram, os que morreram salvos, desde Adão até hoje. É a ressurreição geral, tá certo? Então esses aqui ressuscitaram com Cristo, né? Nós que estivermos vivos nesse arrebatamento seremos transformados junto com eles. Iremos encontrar com o Senhor nos ares e estaremos sempre com Ele. Tá certo? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aí vem uma ressurreição que se dará depois do período da grande tribulação. Que nós vamos para Apocalipse agora. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 20. Tranquilo aí, né, irmão? Guarde esse negócio na mente. Tá? Então vamos lá, capítulo 20. Capítulo 20, verso 1, está escrito: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, assentaram-se, verso 4, vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e na sua mão. De quem está falando aqui o verso 4? De pessoas que na grande tribulação morreram, foram martirizados, porque não aceitaram o sinal da besta. Tranquilo, irmãos? Tá? A gente precisa guardar essa informação, claro. Então, de quem está falando essas pessoas aqui, que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra? Aqueles que na época, no período da grande tribulação, eles professaram o nome de Jesus, não negaram o nome de Jesus. Tudo bem? Essas pessoas morreram lá então. Mas lembre que no céu, já estão quem? Os salvos em Cristo, nas bodas do Cordeiro. Essa é a coisa do pré-milenismo, né? Sim. Olha só, é que a gente está adotando aqui, né? Então, porque ou eu adoto um ou outro, porque senão a gente não entende nenhum nem outro e mistura tudo, aí vai complicar. Se eu fosse trabalhar o amilenismo, seria outro pensamento, outro raciocínio. Mas eu estou trabalhando um, então é em cima desse que eu estou desenvolvendo aqui. Aí não vamos mais trabalhar com A e nem o pó. O pó já descarta. É, e o amilenismo não. Irmãos, eu preciso adotar um pensamento. Que é o pré. Eu estou adotando o pré-milenismo, o material adota o pré-milenismo desde o começo. Isso. Porque não tem como, senão eu teria que ter aqui aula só para o pré-milenismo e aula só para o milenismo. Como eu adotei um, eu preciso, né? Senão fica complicado, tá? E senão não entende nenhum nem outro, na verdade. Porque ou adota um ou outro, porque um vai falar, vai ter pontos divergentes, um vai ter do outro, e o outro de um. Vão divergir. Então, ou eu adoto um ou outro, senão vira uma confusão, não entendo nenhum nem outro. Então, olha só,
Eu estou pegando aqui então que na grande tribulação, o verso 4, está dizendo que morreu ou morreram irmãos, né, nesse período. Verso 4. Sinal na testa e na mão. Estão acompanhando na leitura? Sim. E está escrito assim, e viveram. Esse viveram é a mesma coisa que ressuscitaram. Então na grande tribulação, depois que Jesus ele vem, na grande tribulação, no Monte das Oliveiras, para defender o povo de Israel, que está acuado, tá certo? Se protegendo das nações que vieram para destruir Israel. Jesus vem, defende Israel, com seu sopro, mata o anticristo, o falso profeta, joga eles lá no lago de fogo, no Gênesis, aprisiona Satanás, né? Aí no abismo, e aí esses ressuscitam, esses mortos que morreram na grande tribulação, e ressuscitam e reinaram com Cristo 1000 anos. Então eles ressuscitam para reinar com Cristo. Então a outra ressurreição aqui, daqueles que morreram na grande tribulação, olha só, porque os que morreram até então, eles já ressuscitaram, irmão, no arrebatamento. Que eles não subiram com nós, né? Isso, exato, olha aí, cheio de fé, em nome de Jesus. Nós. Não subiram isso, exato. Aleluia. Teve uma chance ainda, né? Não. Ficar. Então- Não subiram com então- nós, você viu? Então percebe a sequência? Tranquilo aí, irmãos? Está acompanhando? Aham. Então, esses que ressuscitaram, que reviveram, é a mesma coisa que ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não ressuscitaram. Quem são esses outros mortos? Aqueles que morreram sem Cristo. Calma aí. Olha só. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então há uma primeira ressurreição, olha só, após o arrebatamento. A primeira ressurreição, quem foi ressuscitado nessa primeira ressurreição, olha o que o verso 6 vai dizer. Eles são bem-aventurados, os que ressuscitaram na primeira ressurreição. São bem-aventurados e santo aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. E o que é essa segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. Então esses que ressuscitaram na primeira ressurreição, ou seja, no final da grande tribulação, eles estão com Cristo, estão salvos, ressuscitaram para reinar com Cristo e não serão julgados concernente à eternidade, eles já são salvos, né? Bem-aventurados são esses que têm parte na primeira ressurreição. Olha só, tem parte na primeira ressurreição, bem-aventurados, porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Essa é da primeira morte quando Jesus vem buscar nós. Que é a... que você até fez aquele panorama lá do Apocalipse. Tem a igreja de Atos 2. Aí tem aquele sinalzinho quando eles descendo e buscando nós. Esse daí é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é essa, Varão. Essa aqui. O É, texto pastor. de Apocalipse, irmãos, ó, entenda aqui. Não, então, eu tô Sabe que muitas vezes a confusão é porque a gente quer entender tudo no panorama geral. Aham. Nós, lógico, a gente precisa entender no panorama geral. Mas o que a gente está fazendo é o seguinte, desde o começo da matéria. A gente está indo no panorama geral, vai até o final e volta. Aí estuda um ponto. Até que acabe aquele ciclo. Aí vai até o final e volta, estuda outro ponto. Vai até o final e volta. Isso que eu entendo ser o livro de Apocalipse. Não é algo linear. O que é linear? Que tem um começo e ele vai certinho, o livro de Apocalipse. Os 22 capítulos vai em sequência até chegar ao 22 no final, não é isso? São ciclos. São ciclos. Então, são cíclicos, né? Então a gente entendeu tudo que vai acontecer? Entendemos. Aqui de um olhar, de um aspecto, de uma avaliação. Aí a gente pega depois tudo de novo, só que em outro olhar, em outra perspectiva, em outra visão. Só que são as mesmas coisas. Então o que eu estou falando aqui? De uma ressurreição. A gente já viu outras ressurreições, não viu? A gente não viu a ressurreição do arrebatamento, por exemplo? Não é essa. Que ressurreição é essa? Essa ressurreição é da grande tribulação. Ah, agora sim, pô. Tranquilo, irmãos? Então, Tranquilo. é isso que a gente precisa entender. Tudo bem? Então, olha só. Se preocupe com aquilo que eu estou explicando aqui. Não busque lá não sei aonde. Não, se você entendeu lá, deixe lá o que você entendeu, depois vai ligando, porque a gente precisa entender tudo. Não adianta a gente fazer aquele panorama todo, pegar toda aquela visão, né?
geral e não entender todos os pontos. Aí bagunça. Bagunça. Porque, ressurreição, teve ressurreição então lá no arrebatamento. Não, mas não é essa que eu estou falando. Essa já aconteceu. Esses que ressuscitaram lá já estão com Cristo na eternidade, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, estão sendo recompensados. Aqui eu estou falando de outra ressurreição, que é o que Apocalipse 20 está falando, que é a ressurreição daqueles que morreram no período da grande tribulação, irmãos. Entendi agora. Tranquilo? Nós foi a penúltima. Tranquilo? Então, entenderam até aqui, né? Não. Hã? O que a senhora não entendeu? Eu estava entendendo, agora eu Esqueceu. Então me diga o que Agora é que eu não eu entendeu. volto. Jesus foi o primeiro. Sim. Com ele vieram todos aqueles que da época de... Não foi isso que eu disse. Não. Jesus foi o primeiro. Quando ele ressuscitou, aí com ele trouxe... Os túmulos se abriram. Os túmulos se abriram, Um grupo de mortos que é esse que que tinham fala morrido naquele naquele período. Isso. Que é o que fala em Mateus. Isso. Certo? Então, essa foi a primeira ressurreição. Nós estamos falando de Cristo e as suas primícias. É assim. Pense nos termos que eu estou falando, se não confunde mesmo, tá? Então, Cristo é o primeiro dentre os mortos. Aí vem essa chamada as primícias, são os primeiros que ressuscitam ali com Cristo. Tá certo? Certo. Aí depois vem uma ressurreição geral. Sim. Essa ressurreição geral é daqueles que morreram E Adão. salvos desde Adão até o arrebatamento. Certo. Que se fosse hoje, seria então desde Adão até hoje. Certo. Os que morreram salvos Aham. em Cristo. Aí haverá, essa aqui é a ressurreição, né? Haverá, ressurreição geral. Haverá então na grande tribulação gente que morrerá salvo. Na grande tribulação, quando Jesus vir? Não, É. não. O que é a grande tribulação? Bora lá. Ai, Jesus. Agora... Não é simples. Não, continue. Não posso continuar, senão não tem. Se não entender aqui, lá na frente vai ficar difícil. Olha só. O que a gente estudou, irmã de Deus? Haverá o quê? O arrebatamento da igreja, né? Sim. Ai, que eu estou confundindo. Quando a igreja for arrebatada, o que acontece? O início dos 7 anos, não é? Então, nesse período de 7 anos, os que morreram nesse período, em Cristo, não negaram o nome de Jesus, não aceitaram o sinal da besta, não é? Essas pessoas, elas vão morrer salvas. Certo. Quando Jesus vier no final dos 7 anos, tá certo? Então, falso profeta, o anticristo será jogado lá no lago de fogo. Satanás é aprisionado no abismo. Esses que morreram então nesse período de 7 anos ressuscitarão. Capítulo 20 que nós lemos aqui. Certo. Esses reinarão com Cristo. Eles não terão, eles serão bem-aventurados porque não sofrerão o dano da segunda morte, ou seja, a morte eterna. Não, já estão eu já salvos. entendi. Isso, Era tranquilo? isso. Eu já entendi, era isso. Pronto, então vamos lá. Eu queria entender essa ressurreição. Isso, então pronto, vamos lá. Bora? Obrigada. Então, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Verso 9 do capítulo 20. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, no Guiena, né? Onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vamos lá. Então o que acontece aqui, ó, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos, veja bem, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Meltados. Isso é a mesma coisa, né? É o inferno. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, a morte eterna.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui está uma ressurreição dos mortos sem Cristo. Tranquilo, irmão? Esses serão ressuscitados para quê? Vergonha e tormento eterno, para julgamento eterno. Não haverá possibilidade de salvação. Não tem julgamento para salvação aqui. Aqui foram ressuscitados aqueles que morreram sem Cristo. Aí sim, todos... Eles ressuscitam para viver eternamente no sofrimento. Agora aqui, entenda. Nesse período aqui, no capítulo 20, no finalzinho, todos os mortos, desde Adão até esse momento, que morreram sem Cristo, porque morreu, irmão, desde Adão, não tem mais salvação. Morreu, o que aguarda? Julgamento. Se pegar aquele gráfico, aquela figura, assim vai ver, os que morreram sem Jesus, né? Morreram sem salvação, eles estão o quê? Nesse período todo, estão lá embaixo aguardando o quê? O juízo final. Lembram, né, da figura? Pega lá de novo a figura. Então o que acontece? Haverá aqui uma ressurreição para quê? Para julgamento eterno. Só para isso. Não haverá possibilidade de salvação. Tranquilo, irmãos? Tranquilo. Então essas são as mortes e as ressurreições que a gente falou na Bíblia. Agora eu vou só ler aqui para vocês, talvez a leitura possa esclarecer um pouquinho mais, tá bom? Página 23, 123. 125, mano. Quero já na 125 aqui. Aí, pastor. Na 125. A gente vai recapitular. Tudo isso que eu falei, eu vou ler aqui, irmãos, tá? Então, olha só, eu vou ler aqui. Calma aí, tá? Primeira ressurreição, tá lá em cima? Abrange todos os salvos e justos, desde Adão, passando pelo dia do arrebatamento da igreja até o final da grande tribulação. Olha, primeira ressurreição. Haverá, segundo o Novo Testamento, grupos sucessivos, ou seja, um depois dos outros, que juntos completam a primeira ressurreição. O texto de 1 Coríntios 15, 22 e 23 parece indicar uma ordem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados, ou seja, ressuscitados. A palavra vivificados é a mesma coisa que ressuscitados, tá? Então vamos lá. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, o primeiro. As primícias, olha só. As primícias. Quem são as primícias? Aqueles... Mateus 27. Isso. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. O que é de Cristo na sua vinda? A igreja. Arrebatamento. Tem uma ordem. A ordem que eu falei agora, exatamente está escrito aqui. Tá vendo, irmão? Vamos lá então. Aí ele vai falando. Cristo as primícias. Primícia é uma palavra que tem sentido de molho, tá? Substantivo coletivo que deixa explícita uma composição feita por mais de um elemento. Assim, Jesus, a primícia da ressurreição, ou seja, o primeiro, deveria estar acompanhado. Então, quando Jesus ressuscita, ele trouxe consigo, ele levou consigo esse molho, que são as primícias, né? A Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem no Senhor. Em Mateus 27, 52 e 53, há menção de alguns santos, que por ocasião da ressurreição de Cristo saíram dos sepulcros e inclusive apareceram a muitos, e foram reconhecidos nas ruas, porém não foram mais vistos. Ressurreição geral, também chamada de colheita geral, segundo o texto acima citado, é a totalidade dos justos que ressuscitaram desde os dias de Adão. Isso se dará na época do arrebatamento da igreja, em que todos os salvos, até aquele momento, tornarão a viver. As respigas. No grande dia do arrebatamento, os santos em Cristo serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Porém, cremos que haverá salvação na grande tribulação, pois muitos, ao entrarem nesse período de grande aflição, lamentar-se-ão por não terem sido fiéis a Cristo no período da graça, e agora resolveram ser fiéis a Ele, mesmo que para isso percam suas vidas e sejam torturados. No final da grande tribulação, quando Cristo vier com sua igreja, ressuscitarão para completar o número dos salvos e reinarão com Cristo no milênio. Essas são as respigas, os rabiscos das colheitas. É o mesmo restolho ou a sobra. Irmão, é tudo que eu falei, tá? Então vamos lá para a segunda ressurreição. Esta abrangerá todos os mortos.
de todos os tempos, desde Adão até o final de tudo. Dar-se-á depois do milênio, época em que a terra será renovada com fogo. Acontecerá 1000 anos após a primeira ressurreição. A primeira é dentre os mortos, para a vida eterna. A segunda é dos mortos, para a vergonha e perdição eterna. Porque essa ocasião acontecerá o julgamento do trono branco, ao qual todos os ímpios comparecerão. Então, tudo que eu falei está aqui de novo falado da mesma maneira. Já para reforçar a ideia, irmão, tá? Tá entrando aí na mente assim de uma forma clara agora? Louvado seja o nome do meu Senhor, bondoso Deus. Amados, calma aí que eu não acabei a conversa. 1 Coríntios. Eu vou aqui iniciar e na aula que vem a gente vai dar a sequência para completar esse pensamento, tá? Depois a gente vai voltar para trabalhar outra ideia. Mas vamos lá. A intenção minha hoje é falar sobre a ressurreição dos mortos. Né? 1 Coríntios capítulo 15. Então, a gente vai trabalhar a questão de como se dará o arrebatamento. Nós falamos da ressurreição, a ressurreição das primícias de Cristo com aí um grupo, né, desse molho. Nós falamos sobre a ressurreição geral, de Adão até o arrebatamento. Nós falamos de uma ressurreição que é chamada a ressurreição lá da tribulação, que é a primeira ressurreição, né? E aí sim, dos mortos que morreram na grande tribulação. E a ressurreição dos que morreram sem Cristo para o julgamento e vergonha eterna. Isso está claro, não está, irmãos? Louvado seja Deus. Aí o que eu vou fazer para a aula que vem, que hoje não vai dar, porque eu vou começar e não vai dar porque falta 3 minutos.